Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos, o não por fazer dos seus, muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais um culto ao nosso Senhor. Convido os irmãos a lerem comigo lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 15 a 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Amém, irmãos. Que possamos assim, né, termos esse espírito grato a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. Convido os irmãos a orar com gratidão em nosso coração por mais esse dia que o Senhor nos dá. Senhor, louvado seja o Teu nome, Deus, por este dia que podemos aprender mais de Ti. Muito obrigada, Deus, pelas Tuas misericórdias. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor, Pai, tem derramado bênçãos em nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Gostaria de convidá-los a estar acompanhando a leitura da palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos a oportunidade de nos colocarmos através da oração na presença do Senhor, confessar os nossos pecados e assim suplicar ao Senhor as misericórdias dele e o perdão sobre as nossas vidas. Façamos isso neste momento. Pai de amor, Deus de infinita bondade e misericórdia, nós clamamos, Pai, o Teu perdão sobre as nossas vidas. Clamamos as Tuas misericórdias porque sabemos que cometemos faltas diante de Ti e dependemos, Pai, da Tua misericórdia, carecemos do Teu perdão sobre as nossas vidas, Pai. Purifica, Pai, de nossas faltas cometidas. Sabemos que não somos merecedores de tamanha misericórdia. Ainda assim, o Senhor demonstra o Seu amor para conosco, nos perdoa e nos purifica, Pai. Por isso somos gratos a Ti, Pai. Clamamos, Pai, as Tuas misericórdias. Nos ajuda, Pai, a Te servir, a honrar o Teu santo nome. Nos ajuda a nos afastar das iniquidades. Limpa, Pai, as nossas vidas. Que a nossa vida seja em gratidão a Ti, com o intuito de louvar e engrandecer o Teu santo nome. Perdoa, Pai, as nossas faltas. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Em momentos de aflição e dor, o Senhor se manifesta sobre as nossas vidas, trazendo sobre nós a felicidade do Seu doce amor, da Sua graça maravilhosa. Louve o Senhor com o hino de número 108. Se paz avançou, se me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte cruel Satanás, me ataque com vis tentações, certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com
este pecado por meu Salvador. Foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó Messias sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Abramos ainda nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Diz assim: Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho teus lagares. Esse foi um momento de dízimos e ofertas. A igreja já disponibilizou aos irmãos a maneira de serem entregues. Uma delas é entregar diretamente no gasofilácio, que está disponibilizado na sala do MP, ou então através de transferência bancária para as contas que já foi anunciado no grupo da igreja. Lembrando ainda que se os irmãos quiserem dar algum tipo de ajuda para os que estavam necessitados, entre em contato com a nossa diaconia ou então com os presbíteros. Vamos então estar orando assim pelos dízimos e as ofertas. Logo em seguida a palavra está com a equipe de louvor. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado pelos dízimos e ofertas assim já colocados, ó Pai, à disposição. Que o Senhor venha estar abençoando aqueles que irão administrá-lo, que seja única e exclusivamente para a tua obra. Fica conosco, Pai, no decorrer desse culto. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Esse cântico é o desejo de todo servo do Senhor. Ele diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Louve a Ele. E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás nos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás dos céus pra nos buscar, pra sempre reinarás. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Queridos irmãos, dando continuidade no culto de louvor e adoração a Deus,
Vamos meditar no texto de Tiago, capítulo de número 1, do versículo de número 19 até o 27. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar, pedir a Deus a sua orientação para as nossas vidas, para que possamos compreender as verdades da sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus de graça, Deus de amor, nós queremos nos apresentar diante de Ti, pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas e pedir a Deus a Tua orientação, para que possamos, ó Deus, nessa noite, aprender, ó Deus, um pouco mais da Tua palavra. Perdoa, Deus, as nossas fraquezas, ó Deus, porque sabemos que carecemos da Tua misericórdia. E que a Tua instrução, ó Deus, o revelar do Teu Santo Espírito, a iluminação do Teu Santo Espírito esteja sobre nós. Edifica as nossas vidas e nos ensina, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, qual seria as marcas do verdadeiro cristão? As marcas que acompanham aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, aqueles que tiveram a vida transformada pelo Evangelho de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que Jesus ele conta uma história muito interessante de dois homens. O primeiro homem construiu a sua casa num terreno de pedras, num terreno de rochas. E a Bíblia conta que veio lá o vento, veio a tempestade e a casa dele ficou firme. A mesma história conta a história de um outro homem que construiu a sua casa sobre a areia. E a Bíblia diz que a tempestade chegou e os ventos bateram e aquela casa caiu. Queridos, qual é a base do cristianismo de hoje? No tempo de Jesus, a base do cristianismo era o próprio Senhor Jesus. Ele chamou 12 homens, ensinou esses homens, orientou esses homens, e esses homens eles foram capazes de mudar a história daquele período, naquela região, depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Porque eles tiveram um contato com um alicerce firme, com uma rocha firme, e ali eles estavam embasados para caminhar com Deus. A palavra de Deus diz, queridos, que um dia Jesus mudou a nossa vida, mudou a nossa sorte. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa palavra que eu queria trazer para você nessa noite é uma palavra desafiadora. É uma palavra que vai nos exortar, que vai talvez mexer com você, que vai deixar você talvez chateado, que vai deixar você talvez indignado com alguma coisa, talvez chateado com o pastor, talvez chateado com o momento. Nas últimas mensagens eu tenho tratado um pouco sobre consolo de Deus, sobre a proteção de Deus, e essa eu queria te desafiar. Desafiar a fazer uma avaliação na sua vida espiritual para entender e saber como é que está a tua base.
Como é que está a tua visão de reino? Como é que está o teu amor pela causa do Evangelho? Porque, irmãos, se nós não tivermos um alicerce firme, se nós não tivermos ali um fundamento firme, um fundamento embasado, e Jesus ali estava alertando, ali como naquele período ali, ele fala daquela palavra daqueles homens, porque existiam os falsos ensinos, existiam os falsos mestres. E ele afirma que as pessoas elas deveriam se firmar na rocha, buscar a rocha que é a palavra de Deus, porque a palavra fala do Senhor Jesus, né? E é interessante, irmãos, porque hoje nós vivemos num mundo de coisas genéricas. Nós vivemos num mundo de coisas que parecem, mas não são. Por isso que essa palavra é tão desafiadora, porque ela mexe com a gente, porque ela vai lá na sua entranha e vai perguntar quem você é. Me apresenta as marcas que você tem. Me apresenta o que a palavra chama de as marcas de Cristo. Me apresenta a marca do verdadeiro cristão que existe em você. Me apresenta o alicerce que você tem de fundamento para quando vir a chuva, para quando vir o problema, para quando vir a tempestade, você permanecer de pé. Falando um pouquinho sobre o texto em si, o texto foi escrito por Tiago, irmão do Senhor Jesus. Foi escrito ali no final do 1º século. Tiago ele foi um grande líder da igreja em Jerusalém, né? Foi um homem usado por Deus ali. E o objetivo de Tiago, nesse livro, verdadeiramente é confrontar. A ideia era confrontar os membros da igreja quanto à sua responsabilidade da vida com Deus. Vida com Deus não é brincadeira, querido. Vida com Deus não é algo que a gente pode se divertir em determinado lugar, ou num domingo à noite, ou participar de um evento. Então Tiago ele confrontava os membros ali por conta de uma necessidade que aquele povo tinha de buscar a palavra. Era necessário para ter uma vida com Deus. Então, ele vai falar ali sobre os carnais, sobre pessoas que não pagavam os salários direito para os seus funcionários, sobre os ricos. Ele vai falar sobre o dever de refrear a língua, ele vai falar sobre a origem das contendas, ele vai falar sobre o pecado, ele vai falar sobre muitas coisas, sempre de um modo muito didático e pedagógico, citando exemplos, né? Lá na parte lá da língua, ele vai falar sobre o cavalo, ele vai falar sobre o navio, ele vai usar exemplos para trazer para a prática aquilo que essas pessoas já conheciam, já tinha sido anunciado para eles. É importante a gente saber que Tiago ele escreve já para uma igreja madura, é uma igreja que já tinha algum tempo. Então o interesse dele era repreender mesmo. Então Tiago ele mostra que algumas decisões que nós julgamos extremamente importantes da nossa vida, elas devem ser tomadas, as atitudes devem ser tomadas, firmadas e orientadas pela palavra de Deus. Era isso que Tiago sempre ele fala sobre um assunto e volta para esse assunto em relação à palavra de Deus. Dessa forma, queridos, nessa noite é possível a gente identificar e a gente analisar como que está a nossa vida com Deus. Nós somos verdadeiramente um cristão que tem as marcas do Evangelho, as marcas que fazem com que nós possamos viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que agrada a Deus. Então, esse contexto de vida seria um contexto coerente com aquilo que a palavra de Deus fala sobre cristão. Eu queria falar com você nessa noite sobre as marcas do verdadeiro cristão. O cristão, ele tem várias marcas, várias questões na vida dele, vários métodos, várias maneiras de viver que são orientadas pela palavra de Deus, mas como eu falei no início, eu queria falar de base, eu queria falar de fundamento. E a primeira marca do verdadeiro cristão, e que eu acho ela extremamente interessante por conta da maneira que a Bíblia trata como prioridade primária na vida do cristão, é o contato que ele tem com a palavra de Deus. É o contato que ele tem com a revelação de Deus, com a Bíblia, né? Nesse sentido. E nós vamos falar rapidamente sobre isso, que vamos contextualizar no versículo 19 até o 21, e eu queria que você acompanhasse comigo na tua Bíblia. Ele diz o seguinte: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Ele usa muito esse termo, vocês sabem disso. É mais ou menos o que ele fala. Ele diz, olha, vocês já foram ensinados sobre isso. Olha, eu estou aqui lembrando vocês de uma coisa que vocês já sabem. Ou seja, dá a entender que a pessoa já teve um contato
com essa palavra. E ele diz, olha, aí ele dá a instrução para uma vida feliz aqui. Ele diz, olha, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, ok? Seja tardio para falar e seja tardio para se irar. Parece que a ira, ela vai ser uma consequência de quem fala muito. Ou seja, se eu ficar mais tempo em silêncio, ouvir mais e falar menos, consequentemente eu vou ser mais tardio a me irar. Porque o ser humano ele tem essa tendência de defender a sua ideia, a sua tese até o fim. Só que o versículo de número 20, ele acaba com essa teoria. Porque ele diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, por mais que você quebre tudo, por mais que você se enfureça, por mais que você crie uma guerra, mas isso não vai produzir justiça de Deus. A justiça de Deus é de Deus, não é nossa. Então, irmãos, ele vai falar sobre isso, fazer essa introdução. Olha, vocês sabem disso tudo, né? Não se irem, não se revoltem, aprendam a ouvir, aprendam a esperar no Senhor, porque o que vocês fizerem aí, aprontando guerras e confusões, intrigas, e outras coisas mais que ele vai falar justamente sobre essa parte da relação entre os cristãos, não vai mudar a ação de Deus para a vida de vocês. Deus é soberano, Deus é grandioso, Ele tem o controle sobre todas as coisas. Mas aí, entrando aqui no versículo 21, ele vai dizer algo interessante. E eu queria falar com você nesse primeiro ponto sobre isso. Ele diz aqui, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, ou seja, tem uma ideia de algo que você vai fazer para experimentar outra coisa. Então você vai se dispor da impureza, da maldade, né? Afastar isso de você, e com mansidão, com equilíbrio, com calma, você vai acolher, né? Acolher com mansidão a palavra em vós implantada, ou seja, está falando para cristão convertido, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus fala lá em Efésios que depois que nós ouvimos o Evangelho, né, a palavra da salvação, e nós temos crido nessa palavra, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o primeiro contato que o crente tem com Deus, com a ação de Deus, com a manifestação de Deus, é pelo poder da sua palavra na vida dele. E aí ele diz, olha, vocês já tiveram esse contato com a palavra, só que agora vocês precisam se dispor da maldade, se dispor de toda a impureza, para que vocês possam, assim, com mansidão, com equilíbrio, acolher essa palavra que foi implantada em vocês. E aí sim, vocês vão, como diz lá Filipenses, desenvolver a salvação de vocês e caminhar para a glória de Deus. E aí ele vai dar os métodos aqui nesse sentido. E ele vai dizer, olha, se torne praticante da palavra e não somente ouvinte. Irmãos, esse texto é muito simples. Você não vai somente ouvir, você vai praticar aquilo que você ouve. Ou seja, o verdadeiro crente, ele recebe com mansidão essa palavra, né? Ele fica ansioso por ouvir essa palavra. Essa palavra vai transformando ele, porque ele vai sendo liberto das imoralidades, ele vai sendo liberto das coisas ruins, de toda a impureza, de toda a maldade. Ele vai trazendo verdadeiramente nele uma faxina espiritual. Ou seja, o crente precisa saber que a palavra implantada em nós, ela é poderosa para nos firmar profundamente. Lembra que eu falei sobre alicerce? Ela pode nos livrar do pecado, porque ela vai nos fortalecer espiritualmente para isso. E ela vai nos fazer crescer espiritualmente e amadurecer espiritualmente, que é uma das crises que nós estamos vivendo hoje no meio cristão. As pessoas não têm maturidade espiritual para lidar com determinadas coisas. Paulo, ele vai falar algo interessante para Timóteo, quando ele diz que toda a escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil. E ele vai dar alguns adjetivos para ela. Ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, ela é útil para educar na justiça. Com o propósito de quê, querido? É indispensável que o verdadeiro crente receba essa palavra, porque ela produz nele algo. Porque aí o apóstolo Paulo vai dizer, a fim de que o homem de Deus, ou seja, alguém que foi encontrado pelo Evangelho, lavado pelo sangue de Jesus, ou seja, só um parêntese aqui, se você está ouvindo essa palavra e você ainda não teve uma verdadeira conversão, você ainda não se sente salvo, você ainda não sente que Jesus mudou a tua vida, você ainda tem aquele contato com o mundo, você ainda tem aquela relação com o mundo, essa palavra você vai ter um pouco de dificuldade de entender o que eu vou falar para você.
você. Porque a palavra diz que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. E a Bíblia fala lá em Efésios que aquele que não teve contato ainda com o Evangelho, ele está morto. Então o morto, ele não tem essa sensibilidade espiritual para entender isso. Que Deus assim fale o teu coração para que você possa ter um encontro com Cristo e assim você ter a capacidade de compreender aquilo que eu estou falando, aquilo que a palavra está falando ao nosso coração. Porque ele vai falar aqui que a palavra ela serve para tudo isso a fim de que o homem de Deus, ou seja, alguém que teve um encontro com Cristo, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, ele vai estar plenamente preparado para receber essa palavra com plena mansidão. Ele vai ter entendimento de analisar essa palavra. Ele vai caminhar nessa dependência de Deus. Ele vai eliminar aquilo que é desnecessário ao corpo de Cristo. E aí, nesse sentido, a sua vida vai sendo transformada pelo que a gente conhece, pelo poder do Evangelho. Querido, nesse primeiro ponto, entenda, receba a palavra de Deus com alegria. Receba a palavra de Deus que está sendo colocada aqui na tua casa, no teu lar, no teu celular, na tua televisão, naquilo que você está acompanhando. Receba ela com mansidão, se aparte da maldade. E assim você vai ter a primeira marca do alicerce fundamental da vida cristã. Depois da gente ouvir sobre a alegria, sobre a felicidade que o cristão deve ter em receber essa palavra no seu coração, eu queria dar continuidade no texto, aqui a partir do versículo de número 22 até o versículo 25, quando ele fala sobre a segunda marca básica de alicerce do cristão. Ele vai dizer, tornando-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, a segunda marca do cristão em relação ao seu alicerce espiritual. A primeira é receber com mansidão a palavra de Deus e a segunda é obedecer essa palavra. Ter um entendimento de obediência da palavra. Ter um conhecimento para obedecer essa palavra. É interessante, irmãos, nós pensarmos que a palavra, tem um texto em Hebreus que a palavra, ele vai falar a palavra é ouvidas. Essa palavra, ela no grego, ela não é baseada num verbo, ela é baseada num substantivo. E está ligado diretamente à palavra obediência. Então é importante nós pensarmos nisso. Ele diz, o texto de Hebreus diz assim, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ou seja, nós tivemos um encontro com Cristo, a palavra foi implantada no nosso coração, mas além dela ser implantada, nós precisamos nos apegar como servos obedientes a essa palavra, de maneira mais firme às verdades que nos foi anunciada, e delas não nos desviemos. Queridos, é importante nós pensarmos que nós temos muitos ouvintes da palavra de Deus espalhada pelo mundo todo. E você já parou para pensar numa coisa? O Evangelho é tão lindo. O amor de Deus manifestado através de Cristo Jesus é tão lindo. Você percebe dentro do contexto bíblico o que é o céu, o que é a morada celestial de Deus, e que depois da morte o ser humano ele vai para esse lugar, para aqueles que foram chamados por Jesus e tal. Essa história é muito boa, é muito bonita, é lindo de se ver. Você já parou para pensar que na vida prática as pessoas muitas vezes não querem isso? Na teoria é muito bonito, as pessoas acham lindo. O Brasil aí tem a sua maioria da população, aí quase 90% da população se diz cristã. Se 90% da população se diz cristã, então 10% dessa população seriam os nossos, a marginalidade, a criminalidade, né? Seria as coisas ruins que acontecem no mundo, as pessoas no Brasil, as pessoas ruins que estão no Brasil, seria apenas esses 10%? Ou será que as pessoas que se dizem cristãos estão vivendo um cristianismo de plástico? Estão vivendo um cristianismo de conhecer a teoria, mas não obedecer aquilo de uma forma específica na sua vida? Irmãos, a leitura da palavra de Deus nas sinagogas,
ela era muito normal, porque você não tinha uma cópia dessa palavra, né? Então não tinha muitas cópias para dar para todo mundo naquela época. A imprensa foi fundada muitos séculos depois. O pastor Lidório conta num livro dele uma experiência que ele teve com uma tribo chamada Cocombas, na África. Muito interessante. Essa tribo, eles não tinham a palavra de Deus na sua língua. E aí alguns versículos foram traduzidos e eles cantavam, eles faziam canções sobre esses textos, né? Faziam alguns métodos, algumas técnicas para conseguir decorar essa palavra. E o pastor Lidório conta que se alguém esquecesse algum texto, alguma música, alguma coisa, ele andava quilômetros de distância para ir na casa do seu vizinho, para chegar lá e perguntar: olha, eu estou com um texto tal, aqui está faltando um pedaço, tu lembra, né, qual que era? Irmãos, você percebe o amor, o apego à obediência dessa palavra, a buscar obedecer essa palavra. Você percebe aqui o Tiago fazendo um exemplo interessante a partir do versículo 23, que ele usa o exemplo do espelho, e ele diz aqui, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, né? Nós hoje, no tempo da modernidade, né, nós temos espelhos de excelentes qualidades, mas nessa época aqui não tinha espelho desse que a gente tem em casa, né? O espelho, ele era feito com uma espécie de bronze, né? Era feito de bronze, ele era polido, mas você não tinha a qualidade, né, que você tem hoje, né, de você ver verdadeiramente o que está na frente dele, né? O poder de reflexão e aí de refletir, né? Então o que acontece? O Tiago, ele diz, olha, é como aquele homem que olha para o bronze polido, ele não consegue ver direito aquilo ali, a ponto dele não entender muito bem, mas ele está vendo que está ali, mas depois de um tempo ele se esquece daquilo, né? Esse é o exemplo que Tiago dá, né? E tem muito isso hoje. A pessoa vem na igreja, ela ouve a palavra. Por exemplo, que palavra foi que o pastor pregou domingo passado? Muita gente não sabe, né? Qual foi o texto que foi lido na escola dominical do domingo passado? Muita gente não sabe, né? Nós esquecemos, parece que até dos textos que a gente lê no nosso dia a dia, né? Então assim, parece que nós vivemos, parece que as pessoas vivem de uma aparência externa, de uma aparência que precisa ser maquiada, né? De algo que precisa ser ajustado e embelezado para que possa tentar enganar, né? A palavra de Deus diz, irmãos, que ninguém pode fugir do Senhor. Davi, ele diz que se eu desço ao mais profundo abismo, se eu subo aos céus, se eu tomo a asa da alvorada e me detenho lá no confim dos mares, aonde eu estiver, ainda lá o Senhor vai me ver. Então, querido, não adianta a gente tentar fingir esse evangelho de aparência. Não adianta a gente tentar fingir ter uma vida com Deus, quando na verdade não se tem. Quando na verdade é algo montado, é algo fingido, é algo que muitas vezes é simplesmente o vir a uma igreja, ou simplesmente pertencer a uma comunidade, mas quando a vida prática te cobra, quando a tempestade chega, parece que a tua casa é firmada na areia, ela desmorona. Porque a marca do Evangelho, as marcas do Evangelho, a marca de Cristo, como diz a palavra de Deus, ela parece que não está implantada diretamente na vida das pessoas. É por isso que Tiago diz, olha, tenha cuidado, porque quando você vive uma vida de somente ouvir a palavra e não praticar, você vive uma vida de mentiras. Você vive uma vida de fingimento. O Evangelho, querido, ele não é apenas uma doutrinação, ou ele é puramente interior, algo que você interioriza para si, mas ele é uma prática, é a prática da mensagem de Cristo, da vida de Cristo, a nossa obediência, ela deve expressar em atos concretos, ou seja, obedecer a palavra de Deus é praticá-la. Partindo para o encerramento da nossa mensagem de hoje, eu queria falar sobre o nosso terceiro ponto. Nós já entendemos nesse estudo que nós devemos receber essa palavra com alegria, receber essa palavra com mansidão, com equilíbrio, lutar para obedecer, entender e obedecer aquilo que está
escrito na palavra. Mas isso tudo só é feito através da prática, querido. O restante é tudo teoria. E Tiago ele vai falar isso de uma maneira com muita autoridade aqui, a partir do versículo 26, quando ele vai dizer o seguinte: se alguém supõe ser religioso, ou seja, é possível que eu me engane, é possível que você se engane, acreditando que vive uma religiosidade, vive uma vida de religiosidade, uma vida de religião, quando na verdade você está gostando da igreja, simpatizando com os irmãos, acha a palavra de Deus um livro de histórias bonitas. Aí ele diz aqui, se alguém supõe, ou seja, é possível alguém supor ser religioso, deixando de refrear a própria língua, ou seja, tendo cuidado com a própria língua. E isso aí é importante porque a característica... Aqui ele revela que uma das características de uma religião equilibrada é de uma pessoa que consegue refrear a sua língua, ou seja, não fala palavras impensadas, não tem momentos de ira, não tem palavras torpes, não vive uma vida de impureza de coração, ou seja, não viola as ordens de amar a Deus, de amar ao próximo, ou seja, é uma pessoa que não realiza as suas tarefas na casa de Deus de maneira mecânica. As coisas de Deus não são feitas de maneira mecânica, pelo contrário, antes ele se entrega a isso. Ou seja, muitas vezes, querido, se a pessoa vive dessa forma, essa tentativa de se esconder dentro desses mecanismos, muitas vezes só vão experienciar a sua falta de amor e vão aumentar o seu próprio engano. Então é por isso que ele diz aqui, se você deixar de refrear a sua língua, ou seja, se você deixar de se preocupar com coisas simples como cuidar das suas palavras, você vai enganar o seu próprio coração e a sua religião é vã. Ou seja, é uma espécie de perca de tempo, querido. Por isso que eu queria trazer essa palavra. Ela é dura, ela é pesada, mas ela é necessária. Precisamos fazer uma análise na nossa vida. Daqui a um tempo a pandemia vai passar, e o que vai trazer de ensinamento para a nossa vida? O que vai trazer de ensinamento esse período que nós passamos longe da casa de Deus? Será que nós nos fortalecemos espiritualmente, ou será que verdadeiramente se revelou em nós quem nós somos? Que nós somos baseados no culto, na unidade da igreja como um corpo físico? Ou não, a minha vida é baseada segundo a vontade de Deus, eu sou vivo de acordo com a palavra de Deus, no entendimento dessa palavra, na obediência dessa palavra e na prática dessa palavra. O versículo 27, ele vai falar sobre o princípio da religião pura, que é amar a Deus e amar ao nosso próximo. Observa aqui. Ele vai dar dois aspectos interessantes aqui. Ele vai dizer a religião pura e sem mácula para o nosso Deus. Ou seja, você não vai ser religioso, querido, para a tua igreja, você não vai ser religioso para o teu pastor, você não vai ser religioso para o teu pai, para a tua mãe, nem vai ter a tua vida religiosa baseada na vida dessas pessoas. A Bíblia diz que a tua religião pura e sem mácula, ela é direta, ligada com Deus. Então é a nossa vida com Deus que importa em primeiro lugar. Ele vai dizer a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Em primeiro lugar, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Queridos, naquela época tinha muitos órfãos, muitas viúvas, por conta das guerras, por conta da fome, por conta das doenças, e os homens eram mais acometidos por essas doenças. Por conta disso, as mulheres elas ficavam viúvas e ficavam com os filhos para cuidar. E a igreja ela tinha esse papel assistencial. É tanto que eu falei sobre isso na pregação de domingo passado. As viúvas elas eram tidas como pessoas amaldiçoadas, porque elas perderam os seus maridos e acabaram vivendo uma vida de amargura, de dor e de sofrimento. Por isso a importância da ajuda ao necessitado. Mas às vezes, queridos, nos nossos dias, nós não temos uma viúva para dar assistência. Aí você diz, poxa pastor, mas eu não conheço nenhuma viúva que está precisando, ou nenhum órfão que está precisando. Mas às vezes, irmãos, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso irmão, ele está precisando de uma palavra, ele está precisando de 1 quilo de alimento, ele está precisando de um remédio, ele está precisando de alguma coisa que eu tenho condição de dar, que eu tenho muitas vezes sobrando na minha casa.
E às vezes eu não me disponho a fazer esse tipo de trabalho. Ele diz que esse é o verdadeiro evangelho, esse é o verdadeiro cristianismo, visitar e atender às necessidades daqueles que estão numa desvantagem em relação a nós. Às vezes pode ser a falta de um apoio, de uma palavra. Tem pessoas que gostariam simplesmente de conversar. Usa o teu WhatsApp para a glória de Deus, usa a tua rede social para a glória de Deus, trazendo palavras de motivação para as pessoas necessitadas e aflitas nesses momentos ruins. E em segundo lugar, ele vai dizer aqui que a outra forma de apresentar a religião pura diante de Deus é a si mesmo se guardar, ou seja, a responsabilidade de ter uma vida longe do mundo é sua. Essa que é uma questão importante, querido. Tem muita gente que gosta de colocar a culpa nos outros. Eu estou mal na igreja, por quê? Não, é culpa do pastor. Não, eu estou mal na igreja, não, é culpa do irmão. Não, eu estou mal na igreja por culpa... Não, a culpa é sua. A responsabilidade da espiritualidade é sua. Igreja tem pessoas falhas, com erros, com os problemas, com dificuldades, como qualquer outro lugar. Então, se você vir para cá, você vai ver isso. Só que isso não pode afetar a nossa vida espiritual, porque se afetar, a responsabilidade é sua. Foi você que fraquejou espiritualmente, por conta que ele diz aqui, a si mesmo se guardar, ou seja, eu que me guardo, é eu que luto pela minha vida espiritual, é eu que batalho por ela é individual. Queridos, para concluir, precisamos entender, irmãos, que na época de Tiago existia um cristianismo difícil, um cristianismo que era caracterizado pela vã religiosidade. Mas, por incrível que pareça, querido, isso não mudou até os nossos dias. As pessoas ainda vivem, em muitos momentos, fingindo e achando que estão tendo uma vida com Deus, achando que têm uma relação com Deus, quando, na verdade, ela simplesmente só tem um nome escrito num rol de membros de uma igreja. A solução, queridos, para isso é nós avaliarmos a nossa própria vida, recebermos essa palavra, obedecermos essa palavra, praticarmos essa palavra, e assim nós teremos uma base, nós teremos um alicerce, para daí sim a palavra que Deus diz que nós vamos desenvolver a nossa salvação. Aí sim nós vamos crescer na graça do Senhor. Para isso nós precisamos da base, do fundamento inicial. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que você possa fazer essa reflexão na sua casa e entender que nós precisamos apresentar as marcas do verdadeiro cristão, que no caso aqui, a base é a palavra de Deus. Nós vamos orar, mas antes da nossa oração, eu gostaria de agradecer àqueles que nos ajudam a fazer esse trabalho, àqueles que estão nos assistindo, aos irmãos da Igreja Presbiteriana Filadélfia, que Deus abençoe a vida de cada um, aos irmãos que são de outras igrejas, que estão também acompanhando, orem pelo seu pastor, os pastores também precisam de oração, eles também são homens que têm as suas deficiências, que têm as suas debilidades, que têm os seus medos, as suas angústias, então ore pelo seu pastor, os irmãos de outras igrejas presbiterianas também, muito obrigado, que Deus abençoe no nome de Jesus, tá bom? Nós vamos orar, interceder também pelos aqueles que estão passando por esse momento de enfermidade aí, do coronavírus e de outras enfermidades também. Senhor nosso Deus e Pai, queremos nos apresentar diante da Tua presença, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas e conhece o nosso coração. Deus, vê se há em nós algum caminho mau, vê se porventura em algum momento nós nos afastamos da Tua presença. E se porventura, ó Deus, estamos distante, longe, que o Senhor nos traga de volta, que o Senhor nos traga a consciência da responsabilidade do que é viver para o Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe o Teu povo que está em casa, que está acompanhando, ó Deus, esse momento, ó Deus, esse culto. Que o Senhor fortaleça as suas vidas, fortaleça as suas famílias e conceda, ó Deus, aos seus lares a paz do Senhor que excede todo entendimento. Deus, nós te pedimos, ó Pai, também por aqueles que estão nos hospitais. Aqueles, ó Deus, que estão acometidos, ó Pai, de doença, de enfermidade, ou com coronavírus, ou com outra enfermidade. Deus, que o Senhor estenda a Tua boa mão sobre a vida deles. Guarda, livra, ó Pai, levanta os recursos, ó Deus, para o tratamento. Usa, ó Deus, os médicos, livra, ó Deus, do mal também, ó Deus, a classe da saúde. Que o Senhor abençoe também os nossos políticos, ó Deus, que eles possam se unir, que possam caminhar, ó Deus, dentro de uma unidade, ó Deus. Que o Senhor tome nas Tuas mãos a vida deles, para que a sociedade assim seja abençoada, porque nós sabemos que essa é a vontade do Senhor orientada na Tua palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê uma semana produtiva e abençoada por Ti, é o que te pedimos no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça
do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso maravilhoso e eterno Pai. E a externa consolação, comunhão e a comunicação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Querido, que Deus te abençoe, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus nos permitir.